Olá, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para dizer para os irmãos o que foi que eu entendi do texto Portas Abertas. Eu não escrevi esse texto está no Manancial, e o Manancial é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então eu só vou fazer o quê? Ler o texto e dizer para os irmãos aquilo que eu entendi, ok? Vamos orar? Senhor, tu poderias estar conosco nesse momento para abrir as nossas mentes e fazer com que os nossos corações estejam abertos para aprender verdades eternas. Que nós possamos realmente, Senhor, entender o que tu tens para nos dizer e que possamos colocar em prática. Pedimos também perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, irmãos, então o texto chama-se Portas Abertas. Quem escreveu foi o pastor Felipe Pereira. Ele pede que nós leiamos Marcos capítulo 2, do versículo 1 ao 12. E diz assim. Marcos 2. Alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum e logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Muitas pessoas foram até lá e ajuntou-se tanta gente que não havia lugar nem mesmo do lado de fora, perto da porta. Enquanto Jesus estava anunciando a mensagem, trouxeram um paralítico. Ele estava sendo carregado por 4 homens. Mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então, fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava, e pela abertura desceram o doente, deitado na sua cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: Meu filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei que estavam sentados ali começaram a pensar: o que é isso? O que é isso que este homem está dizendo? Isso é blasfêmia. Blasfêmia contra Deus. Ninguém pode perdoar pecadores. Só Deus tem esse poder. No mesmo instante, Jesus soube o que eles estavam pensando e disse: Por que vocês estão pensando essas coisas? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Os seus pecados estão perdoados? Ou levanta-se e pegue sua cama e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar os pecados. Então disse ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. No mesmo instante, o homem se levantou na frente de todos, pegou a sua cama e saiu. Todos ficaram muito admirados e louvaram a Deus, dizendo: Nunca vimos uma coisa assim. Amém? Bom, irmãos, então, olha, o texto hoje fala sobre portas abertas. E o versículo escolhido foi o 12, que diz assim, ó. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele pregava a palavra. Bom, então o texto aqui que o pastor Felipe Pereira escreveu começa dizendo um provérbio de um homem chamado Edward Coke. Ele escreveu assim, ele era um jurista inglês, que a casa de um homem é o seu castelo. Então, o que ele queria dizer com isso, né? Que todo homem na sua casa se sente um rei, né? Ele se sente o dono de tudo, ele se sente poderoso. Então, se a gente refletir assim de forma bem cuidadosa, a gente vai ver que lidamos com as coisas de casa, pode falar muito sobre quem nós somos, né? Tudo que tem na casa, como a gente lida com as coisas, como a gente trata as coisas, vai falar muito a respeito de nós. Algumas pessoas se preocupam com a aparência da casa. Então, tem pessoas assim que todos os dias passam pano, esfrega, lava, às vezes deixa de sair, deixa de conviver com outras pessoas porque tem sempre que estar cuidando da aparência da casa.
Outros ficam preocupados com a rotina da casa. Então, tem que levantar. Tinha uma irmã que ela era tão preocupada que ela não conseguia ir na reunião de senhoras, porque ela tinha uma rotina, que ela tinha que lavar a roupa a X hora, ela tinha que limpar o banheiro em seguida, ela tinha que isso, tinha que aquilo, então ela não conseguia se desvencilhar das coisas por causa que ela era muito preocupada com a rotina da casa. E tem aquelas pessoas que se preocupam com o conforto da casa. Então, é importante que a casa não esteja totalmente organizada o tempo todo, mas que ela seja confortável. Então, cada um lida com a casa de um jeito. E isso também tem a ver como nós lidamos com as coisas, né? Então, tem pessoas que elas são extremamente visuais. Então, até a memória visual, né? De você olhar uma coisa, você guarda. Então, para elas é muito importante que a casa esteja visualmente bonita. Tem outras que são auditivas, tem outras que são mais preocupadas com o conforto, que a gente chama de sinestésico. Então, cada um tem um sentido mais apurado e isso faz com que a casa vá ser tratada de um determinado jeito. Então, não importa se a casa é grande, se a casa é pequena, se ela está bem pintada ou se ela está mal pintada. Se ela tem uma decoração belíssima ou não. O que importa é que as pessoas que se encontram ali dentro da casa se sintam abrigadas, acolhidas e num ambiente abençoador. Então, o texto segue dizendo que Jesus também tinha uma casa, né? Se a gente ler lá em Mateus 3, versículos 13 e 14, fala assim, ó. Quando Jesus começou o trabalho dele na Galileia, né? Então diz assim, que Jesus não ficou em Nazaré, mas foi morar na cidade de Cafarnaum, na beira do lago da Galileia, nas regiões de Zebulon e Naftali. Então, isso está em Mateus, capítulo 4, versículo 13, 14. Então, está dizendo que Jesus também tinha uma casa, né? E ele morava, então, na cidade de Cafarnaum. Então, a gente supõe, né, que pela profissão do pai dele e tudo mais, que era uma casa simples. E que eles usavam aquela casa junto com seus discípulos quando eles passavam naquela região anunciando as boas novas do reino de Deus, quando eles falavam do evangelho, e eles certamente ficavam naquela casa. Então, era uma casa que tinha sempre as portas abertas para aqueles que desejassem aprender de Deus e que por vezes ficava assim, ó, lotado de gente. Porque todo mundo sabia que ali tinha salvação, tinha libertação, tinha crescimento, tinha cura. Então, ali tinha um amor verdadeiro. Então, eu gostaria de acrescentar que, assim, essa casa de Jesus que tinha portas abertas, nada mais é do que o que o Senhor espera de nós, né? Que o Senhor espera que nós também tenhamos a nossa casa de portas abertas e como diz em Gálatas, né, lá no versículo 10 do capítulo 6, que a gente tem que fazer o bem o tempo todo. Então, nós temos que ser hospitaleiros, porque também é um dom, a hospitalidade também é um dom. Então, é importante que nós recebamos as pessoas na nossa casa e tenhamos alegria nisso, né? Assim, a palavra hospitalidade, especificamente no texto bíblico, fala de amar o estranho, amar o imigrante, o estrangeiro, o inimigo, do mesmo jeito que a gente amaria e serviria um amigo. Não é fácil, não. Hospitalidade é um dom fantástico, mas não é para qualquer um, não. Então, assim, principalmente nos dias de hoje, né, que a gente tem medo de tudo, de abrir a nossa porta, e mais assim, a gente não pode esquecer que quando a gente abre a porta da nossa casa, a gente está abrindo o nosso coração, porque a nossa casa é uma extensão de nós mesmos.
né? Então, a gente, quando abre a casa, a gente abre a nossa intimidade. E para a gente abrir a nossa intimidade, a gente precisa ter coragem. E é uma coragem que só o Senhor pode nos dar, né? De abrir a nossa intimidade para as pessoas. Vocês se lembram lá em Gênesis 18, quando anjos visitaram Abraão, mas ele nem sabia, né? E ele disse assim: não, ó, não passa reto, não, fica aqui, fica debaixo da árvore, eu vou dar comida para vocês, descansem, depois vocês vão embora. Então, assim, a hospitalidade, ter as portas da nossa casa aberta, também é um grande estímulo, é, porque a Bíblia diz que muitas pessoas, sem saber, quando foram hospitaleiras, elas acabaram hospedando anjos. Então, lógico, é muito fácil ter a porta aberta da nossa casa para os nossos amigos, para os nossos irmãos, para os nossos familiares, né? Mas o difícil é estar com as portas abertas como Jesus Cristo, né? Eu fico imaginando a bagunça, aquele povo todo naquela casa. Tem gente que, assim, não cuida das coisas da gente, estraga, né? Não tá nem aí, senta no sofá de qualquer jeito. Tem gente que é limpa, mas tem gente que não é. Tem gente que não joga papel no chão, não joga lixo no chão, mas o outro joga. Então, imagine uma multidão, todo mundo enfiado lá na casa de Jesus. Então, gente, isso é um exemplo para nós fantástico. Agora, a nossa casa tem que ser como essa casa aqui que Jesus tinha em Cafarnaum, porque a casa de Cafarnaum tinha Jesus. E na casa que tem Jesus, ela tem salvação, ela tem libertação, ela tem cura, ela tem amor verdadeiro. E a nossa casa tem que ser essa casa também. Então, voltando para o texto, aqui diz assim que as nossas casas são instrumentos preciosos para o anúncio do Evangelho. Então, logicamente, a gente o tempo todo deve falar do Evangelho, deve falar do amor de Deus, mas especialmente na nossa casa, né? Quando você acolhe alguém, ali você tem a oportunidade de falar de Jesus. Então, a gente pode oferecer para as pessoas alento, esperança. Então, quando a pessoa está triste, abatida no seu espírito, aí ela pode vir para o nosso teto e saber que ali eles vão ter o amparo que precisam, porque Deus nos deu uma casa, um teto, para que nós possamos também amparar o outro. Então, o texto diz aqui, ó, que nosso sofá pode ser um lugar de consolo. Então, às vezes a pessoa vem, bate na nossa porta, nós o convidamos para entrar, senta no sofá, vamos conversar, serve um cafezinho, e a pessoa vai dizendo ali todas as dificuldades que ela tem enfrentado, e você, em oração, vai ajudando, dando consolo, abraçando. Então, o texto diz que o nosso sofá pode ser um lugar de consolo, a nossa mesa um lugar de salvação, a nossa varanda um lugar de aprendizado. Quer dizer, a gente tem que usar tudo aquilo que Deus nos deu para a glória dele mesmo. Então, não é em vão, né? Não é à toa que nós somos beneficiados, que nós somos contemplados com uma casa. Não importa o tamanho da casa, não importa quantas pessoas moram nela, não importa o aspecto da casa. O importa é que nessa casa, seja do tamanho que ela for, Jesus habite. E nela haverá todas as coisas que as pessoas necessitam, porque haverá as boas novas do Evangelho. Bom, nosso manancial termina assim, né? Nossas casas podem ser instrumentos poderosos para evangelização. Eu me despeço aqui com um abraço fraternal, o abraço de ursa e lógico, a palavra de ordem que é saudades.